Diga, Thaís. Diga, Thaís. Estou esperando você me dizer aí. É difícil. Então, vamos lá. Compartilhar. Então, vamos lá. Estão vendo minha tela aí? Vocês estão vendo minha tela? Eu tô. Então, vamos falar um pouquinho de torre de recheio. Ora, se eu tenho um recheio, no caso, eu não tenho um prato que chega no equilíbrio, eu posso dizer que ele tem tantos por cento. A gente pode trabalhar com achar o recheio equivalente, mas a transferência de massa vai ser muito importante. E aí a gente tem que discutir algumas coisas de transferência de massa. Então, como ele é paralelo o curso, eu vou só trazer alguns conceitos que são interessantes para a gente. Que é, primeiro, difusão molecular. O que é difusão molecular? Então, eu tenho que o meu fluxo é menos C, coeficiente de difusividade, gradiente da concentração, mais a concentração vezes o fluxo, certo? Considerando válida a lei de Fick. Isso, se eu tiver isso para a fase vapor e isso para a fase líquida, certo? E eu posso ter dois tipos de mecanismo. Posso falar em contradifusão equimolar, em que eu posso simplificar o meu sistema, ou difusão unimolecular, certo? Só um componente difunde. E aqui todos os componentes difundem. Aqui um componente ele vai e ao mesmo tempo um vai numa fase e ele volta no outro sentido, tem um componente indo e o mesmo componente voltando. E aqui difusão unimolecular, eu tenho um componente atravessando as faces. Veja que essas equações são equações simplificadas, porque a lei de Fick impõe em que a difusão é em função do gradiente de concentração, mas, na verdade, a força motriz da transferência de massa é o gradiente de potencial químico na solução. A gente está supondo que não há uma grande não idealidade que impeça a difusão, mas a gente vai considerar válido, mas tem que ficar atento com isso. Então, se eu tenho difusão em uma única direção, eu tenho a fase gasosa, o meu componente na fase vapor difunde até a interface, e o componente na fase líquida, então aqui na interface ele entra em equilíbrio com o componente da fase líquida, e o componente da fase líquida ele vai sair da interface e vai difundir até o seio do líquido. Certo? Se eu tiver difusão equimolecular, eu vou ter, a minha equação vai ser o fluxo é igual a menos a difusividade vezes a concentração global e a diferencial parcial do x no eixo em que ele está difundindo, o eixo z.
Se eu integrar, eu vou ter essa equação, considerando a concentração global constante. E a mesma coisa, eu posso fazer isso para a fase vapor, para a fase gasosa. Mas se eu tiver difusão unimolecular, então a minha difusão vai ser a concentração que divide 1 menos XA e a variação que eu tenho da concentração com Z. Ou isso tanto na fase líquida quanto na fase gás. Integrando, eu tenho que o meu fluxo é DAB vezes a concentração ΔZ, integral de dXA menos XA. A mesma coisa na fase vapor. E aí eu preciso dos meus coeficientes de transferência de massa. Deixa eu só olhar aqui. Meus coeficientes de transferência de massa. Para difusão contra difusão molecular, eu tenho o meu coeficiente de transferência de massa vai ser na fase X, vai ser um K' X, DABC ΔZ. E o K' Y, DABC ΔZ. Certo? Então, eu tenho que o fluxo vai ser igual a K'X, XA menos XA da interface, e o fluxo vai ser K'Y, YA menos YA na interface. Só que, claro, o fluxo que vem daqui tem que ser igual ao outro fluxo, mas isso a gente chega lá. Difusão unimolecular. Eu tenho que KY vai ser DABC ΔZ, que é a média, essa integral, a média de 1 menos YA, então, 1 menos YA médio. A mesma coisa, o Kx. E o fluxo é Kx, XA e menos XA e KY. O fluxo vai ser KY, YA menos YI. Se eu comparar, o meu Kx vai ser o K'X, que divide a média, e o KY vai ser 1 menos YA, que divide, vai ser o K'Y, que divide a média. Certo? Então, embora eu tenha mecanismos diferentes, os coeficientes de transferência de massa estão correlacionados entre si. E como é que eu acho a concentração na interface? Se eu tenho contradifusão molecular, eu tenho essa equação de fluxo, e aí eu tenho que a razão de K'X sobre K'Y vai ser a razão dos Y. Por quê? Porque o fluxo NA é igual ao mesmo fluxo. Veja que NA é igual a NA. Então, é uma reta, essa minha inclinação vai ser uma reta de Y, XA, YA, até a linha de equilíbrio. É essa a relação da interface. Certo? Ou seja, isso aqui vai ser a inclinação de uma reta que vai do ponto no seio do fluido até a interface. E quando eu falo de difusão unimolecular, eu tenho o fluxo dos dois lados, os fluxos são iguais, portanto, eu vou ter Kx e Ky tem essas relações, portanto, a inclinação da reta, nesse caso, vai ser Kx sobre Ky, que tem essa inclinação. Certo? Então, a minha concentração na interface vai ser calculada com uma reta que leva
do equilíbrio até da linha do seio até a linha de equilíbrio, ok? Então, fazendo um exercício, aqui eu tenho que esses exercícios vocês têm aí a parte, eu vou parar